Trombose e cirurgia plástica. O que é, como evitar? Essa que hoje é a pior e mais preocupante preocupação de todos quando envolve cirurgia plástica, principalmente lipoaspiração. Pelo um simples motivo, é a principal causa de morte hoje em cirurgia plástica. Então, acompanhe esse vídeo, nós vamos estar falando aqui para vocês um pouco mais sobre o que é e como evitar. Vamos começar com o básico? Vamos lá então. Pessoal, o que é trombose, embolia? Embolia gordurosa, trombose, embolia pulmonar. Vocês já pararam para pensar o que significa isso? O que pode acontecer? Então a causa mais comum quando a gente pensa em medicina, né, seria o quê? É a trombose dos membros inferiores, que nada mais é, o trombo normalmente ele se forma do que? De uma lesão no vaso, onde gera um coágulo, que é um trombo, ou seja, um aglomerado de sangue, trazendo bem para o leito, um aglomerado de sangue que fica preso na perna do paciente. Isso pode ser essa lesão por vários motivos, porque ficou tempo demais no avião, porque é muito sedentário, fica tempo demais sentado, ou até uma questão genética, de ter uma predisposição maior a formar trombos nas pernas. O trombo parado, a não ser que ele literalmente obstrua completamente, como se fosse um cano que entupiu, se ele está parado ali e tem algum fluxo de sangue, que é a maior causa, é o mais comum que acontece com os pacientes, não tem problema algum. O grande problema é quando um pedaço desse trombo solta, que vira um êmbolo. O êmbolo nada mais é que um pedaço do trombo, e ele começa a navegar no sangue do paciente. Por quê? Porque o final da correnteza do sangue é o pulmão do paciente. É onde esse fluxo de sangue chega. E o que o pulmão quer? O pulmão quer sangue com oxigênio, não sangue com gordura, não sangue com trombo. E se vocês forem pensar, o pulmão é uma esponja que tem o final dela tão fina ao ponto de conseguir absorver o oxigênio. Uma molécula invisível, né, que a gente nem vê aqui. Então, quando vê um pedaço de gordura, ele entope essa esponja e não passa oxigênio. Um pulmão sem oxigênio é uma pessoa sem oxigênio. Uma pessoa sem oxigênio é incompatível com a vida. Então, isso vocês passam a entender que dependendo do tamanho do êmbolo, e por isso quando se fala embolia maciça, e todo mundo entende o que significa maciça, seria muitos êmbolos num pulmão. Um pequeno êmbolo num pulmão não acontece nada com uma pessoa no primeiro momento. Por quê? Porque vocês podem imaginar que uma pessoa que tem câncer de pulmão, a gente tem 2 pulmões, né? Pode tirar um pulmão inteiro e seguir sua vida. Óbvio com uma capacidade pulmonar reduzida, mas sim, é possível viver só com um pulmão. Então o grande problema é a embolia maciça. Então hoje vocês conseguem com esse vídeo estar entendendo a origem básica, claro que tem outras, eu não sou nenhum especialista, né? Eu não sou um pneumologista para estar falando todos os detalhes, certamente até aqui no YouTube vocês acham outros vídeos sobre especialistas no tema, mas eu estou querendo fazer esse link, né, para quem nos acompanha, para quem gosta de cirurgia plástica, está entendendo um pouco de trombose e embolismo. Então isso é a causa, esse é o básico de trombo e embolismo. Então quando a gente entendeu a causa, a gente consegue ir um pouco mais fácil entender como evitar. Então uma pessoa que vai fazer uma viagem longa e chega alguns dias antes, 4, 5 dias antes na cidade onde vai fazer cirurgia, já está agindo como profilaxia, já está fazendo uma prevenção, porque após um grande tempo parado no avião, ela chega dias antes e começa a caminhar nessa cidade. A pessoa que tem um risco genético aumentado, ou a paciente que viajou longas horas antes da cirurgia, é obrigatório ela fazer o exame que eu comentei no outro vídeo, o ecodoppler de membros inferiores, onde ele faz uma análise para ver se existe algum trombo que deva preocupar ou eventualmente cancelar a cirurgia. Hábito de vida saudável, com bastante exercício, obviamente evita trombos, porque o sangue está sempre circulando e existe uma menor predisposição à lesão dos vasos e gerar um trombo. Pessoas que têm problemas genéticos, já ouviu falar que na família tem mais de um que teve embolia? Tem que procurar um pneumologista, tentar entender, um cardiologista, para tentar tomar uma medicação que previna a vir a ter trombo e, consequentemente, embolia. Avaliar se é o momento adequado de fazer uma cirurgia. Então esses são insights que eu trago para vocês de como evitar, de como prevenir. E quando a gente pensa numa cirurgia plástica, é fundamental também, claro, o peso adequado. A obesidade, inclusive o sobrepeso, também aumenta o risco de trombose e embolia. Por isso que a cirurgia plástica não é para emagrecer. A gente tem que estar bem preparada para a cirurgia. Eu sempre digo, não precisa ser um atleta para fazer cirurgia plástica, mas tem que estar num bom estado geral. A gente tem que estar preparado, não pode estar obeso, nem com sobrepeso muito avançado, que isso vai aumentar bastante o risco de vocês terem uma trombose. E por fim, tempo cirúrgico. Também é outra variável fundamental.
Cirurgias longas, com o passar do tempo, vai aumentando o risco de ter trombose e embolismo. Então não é adequado vocês procurarem fazer uma cirurgia. Não é tudo ou nada na vida. Precisa fazer uma cirurgia que demora 15 horas para ter o resultado que vocês querem. Isso bota vocês em risco, bota a vida de vocês em risco. Vocês têm que pensar muito bem antes de tomar essa atitude. Acompanhe nosso canal para mais vídeos e saber mais sobre cirurgia plástica.